Olá, eu sou o professor Cleverson de Freitas. Nessa aula trataremos sobre a engenharia de tráfego rodoviário. Eu te convido a estudarmos a importância dos transportes no deslocamento das pessoas e materiais, e como a engenharia de tráfego, presente no nosso dia a dia, tem um papel fundamental nesse deslocamento. Está preparado? Vamos juntos? Quando a gente sai de casa, a gente usa um meio de transporte, não é verdade? Então a gente se desloca, seja deslocamento a pé, seja através do meio de transporte, a gente se utiliza de toda uma infraestrutura projetada para facilitar o nosso caminho de ir e vir, não é mesmo? Então, assim, nessa nossa aula de hoje, o que a gente vai estudar basicamente, né? O que a gente vai ver dentro do tópico engenharia de tráfego rodoviário. Vamos passar por algumas definições, né? Definição de transporte, a definição da própria engenharia de tráfego, conceitos de tráfego, modos de deslocamento, volume de tráfego, conceitos sobre velocidade, densidade, variação do tráfego e, finalizando o nosso tópico de hoje, oferta e demanda. Parece bastante conteúdo, não é mesmo? Mas você vai perceber que ao longo da nossa aula de hoje, que todos esses conteúdos eles são interligados, né? E de fácil compreensão. Então, não fique preocupado e vamos em frente. Acabei de falar, né, que o transporte fazendo parte do nosso dia a dia, né? A gente se utiliza, seja como lazer, como necessidade, como meio, né, de deslocamento, ou até mesmo como profissão, né? O transporte faz parte aí do nosso dia a dia e é difícil hoje a gente imaginar a nossa vida, né, sem os meios de transporte, né, sem o nosso assunto aí que a gente vai tratar. Então, como é que a gente pode definir o transporte? Talvez uma das melhores definições aí o transporte nada mais é do que o deslocamento de pessoas ou materiais aí de um local ao outro no espaço durante um determinado trajeto com emprego de tempo e recursos, né? E a engenharia de tráfego, né? Como é que a gente define a engenharia de tráfego, né? Ela é parte da engenharia de transportes, né? A engenharia de transportes é um todo, né, que engloba, e a engenharia de tráfego está sendo englobada aí pela engenharia de transportes, né? Então ela contribui para o deslocamento que seja realizado de maneira sustentável, socialmente includente, né? E daí, para isso, ela vai tratar dos problemas relacionados ao planejamento, operação e controle de tráfego. É importante ainda, dentro dessa parte introdutória nossa, que a gente tenha boas noções, né, a parte de legislação, inclusive, né? Não se aprofundar nessa parte de legislação, mas é importante que a gente tenha conhecimentos fundamentais aí que versam sobre o nosso assunto, né? E dentro disso, né, a gente até pode ler o que a legislação diz sobre a engenharia de tráfego, né? Tem uma resolução do CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que agora é uma resolução recente, inclusive, né, que ela revisou outras resoluções sobre o tema, e lá está escrito, né, que a engenharia de tráfego, que é o ramo da engenharia de transportes, o conjunto de atividades relacionadas com estudo, definição, planejamento do desenho geométrico, da segurança e das operações de trânsito nas vias e rodovias, suas redes e terrenos adjacentes, inclusive a integração de todos os modos e tipos de transportes, voltados a ampliar as condições de fluidez e segurança no trânsito, visando a movimentação segura, eficiente e conveniente de pessoas e mercadorias, a saber, o que
Então, ela engloba a elaboração e atualização de mapa viário, cadastramento e implantação da sinalização, identificação, estudo e análise de novos polos geradores de trânsito, estudos e estatísticas de acidentes de trânsito, estudos e análise da utilização das faixas de domínio do sistema viário, atualização e manutenção do cadastro de projetos do sistema viário. Ou seja, a legislação está aí como suporte para a engenharia de tráfego, não é mesmo? Então, passada essa nossa parte introdutória, a gente pode efetivamente entrar então nos tópicos relacionados com a engenharia de tráfego rodoviário. A gente pode então mergulhar e entender os conceitos, né, dentro dessa da engenharia de tráfego. E um dos primeiros conceitos é justamente sobre o modo de deslocamento, né? Ou seja, a gente pode pensar em motivo de viagem, né? Ou seja, qual que é a nossa necessidade, né? Por que a gente precisa se deslocar? Né? Ou seja, isso vai envolver o quê? Né? Uma tomada de decisão, né? Eu preciso me deslocar para ir ao médico, para ir para o trabalho, para ir para a escola, para uma viagem. Então, são várias tomadas de decisão que é necessário para a nossa integração com a engenharia de tráfego. Né? E isso envolve ainda o quê? Um planejamento, né? Mas como assim planejamento? Quando você sai de casa, né? Quando a gente sai de casa, a gente toma uma série de decisões. A gente precisa planejar essa nossa saída. Se eu vou ao trabalho, eu vou ao trabalho de que forma? Né? Eu vou a pé, eu vou de carro, eu vou de transporte coletivo, de bicicleta, de carro de aplicativo. Então tem uma série de decisões e planejamentos. Imagina então que a gente, por algum motivo, a gente não consegue ir com carro próprio, a gente precisa de transporte público, então a gente muda nosso planejamento. Né? E decide por que trajeto que eu sigo, se eu faço um caminho A, o caminho B, o quanto tempo que eu vou levar para chegar no meu destino. Né? Tudo isso é essa fase de planejamento, né, do meu deslocamento. E, assim, uma coisa talvez bem importante dentro de tudo isso é que a gente faz parte do quê, né? A gente faz parte de um espaço coletivo, né? Ou seja, quando eu me desloco, quando eu utilizo um meio de transporte, eu estou inserido em todo um contexto da minha cidade, do meu bairro, do meu país, né? Ou seja, eu preciso usar um espaço coletivo, as ruas, as calçadas, ciclofaixas, ciclovias. Então eu estou inserido nesse espaço coletivo que a gente acaba às vezes esquecendo, apesar de eu estar no meu carro, né, se eu estou usando um carro particular, eu preciso colocá-lo num conjunto, né, num espaço coletivo. E isso também é bastante importante dentro da engenharia de tráfego. Passado isso, então, a gente pode entrar para um conceito assim, específico, que a gente vai falar sobre volume de tráfego. Né? Ou seja, o que é o volume de tráfego? O volume de tráfego nada mais é, né, do que o número de veículos que passam por um determinado ponto numa unidade de tempo. Né? Eu vou lá eu vou pegar um determinado trecho da minha via, né, da minha rua, da minha rodovia, e eu quero saber qual que é o volume, né, de veículos que você está passando, que é o volume de tráfego. Então, em determinado tempo, num determinado ponto dessa via, eu vou fazer essa contagem. Aí nós vamos ter um volume de tráfego. Né? E esses volumes, assim, não podem ser relacionados num único sentido, nos dois sentidos, numa única faixa da pista. E ele tem uma unidade de tempo, que pode ser anual, diário, horário, por minuto, por segundo. Vai depender daquilo que do meu interesse, né? da minha necessidade. O volume de tráfego anual, então,
também seguindo nessa mesma linha, né, é o volume, vai ser o volume, como o próprio nome diz, né, registrado ao longo do ano, né, ao longo de 365 dias consecutivos. Não, talvez no ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu posso pegar, escolher um mês, então tem que de 1º de junho de um determinado ano até 1º de junho do ano seguinte, né. Então eu vou registrar ao longo de 365 dias e dessa forma eu consigo fazer um registro do volume de tráfego anual. Por que eu preciso, ou por que eu utilizo o volume de tráfego anual? Quando eu vou, por exemplo, fazer uma determinação do índice de acidentes naquela rodovia, naquela rua, eu faço essa contagem e baseado nesse volume de tráfego anual, e eu acabo determinando, pela quantidade de veículos que transitam, que passam por ali, acontece um determinado número de acidentes. E também um outro motivo, né, porque eu uso o volume de tráfego anual, ele vai me subsidiar a implantação de praças de pedágio, por exemplo. Eu sabendo o número, o volume de veículos que estão transitando na via, eu determino a quantidade de cabines de pedágio que eu necessito, o ponto exato, o melhor ponto para fazer uma instalação de uma praça de pedágio. E por isso que eu uso o volume de tráfego anual. Na sequência, a gente também tem o volume de médio diário, né, que também ele pode ser conhecido por outras nomenclaturas, né, como o volume diário médio, o tráfego médio diário, ou o tráfego diário médio. Todas essas são nomenclaturas que se referem ao mesmo título, volume médio diário. Está medindo o volume ou o tráfego ao longo de 24 horas. Ao longo de um dia completo, né, 24 horas, eu faço essa medição. E por que eu faço essa medição? Para melhorias básicas nas vias, nas rodovias, né, sabendo o tráfego que eu tenho ao longo de um dia, eu consigo medir a demanda e programar, às vezes, interrupção de tráfego, alguma intervenção que seja necessária, tendo em mãos essa medida do volume médio diário. Já o volume diário médio anual, que também pode ser conhecido aí como volume diário médio anual, pela sigla aí VDMA, tráfego médio diário anual e tráfego diário médio anual. Todas as nomenclaturas se referem ao mesmo volume. Novamente, ele vai me retornar o volume do tráfego médio de um ano. Então ali a gente acabou de ver a contagem anual durante os 365 dias do ano. Aqui agora eu vou ter um volume médio diário. Então esse volume, se eu pegar ele e multiplicar por 365 dias, eu tenho o total de veículos que passaram aí, que transitaram para essa minha via, para essa minha rodovia, para essa minha rua. Entendido? Um outro conceito, né, seria o volume horário ou demanda horária. O volume horário, então, é o volume em uma hora, que eu vou registrar em uma hora. E geralmente a minha hora de pico. Mas para que eu preciso registrar esse volume horário na hora de pico? Porque daí eu vou orientar estudos na capacidade da via. Sabendo esse meu horário de pico, a gente sempre ouve falar, né? O volume, a minha hora de pico. Né? Então eu consigo, tendo esse valor, tendo essa medida, eu consigo orientar esses estudos. Né? Eu consigo saber o que eu preciso fazer para melhorar, na tentativa de melhoria daquela via, operacionalizar algum sinaleiro, semáforo. Como é que você conhece aí na sua cidade, né, no seu local? Aqui na minha cidade a gente chama de sinaleiro, né, mas tem farol em outros locais. Né? Mas isso tudo tendo aí a identificação desse volume horário de veículos que passam ali nessa hora de pico, né?
E ele, aí, ele também é utilizado aí, orienta, né, a execução do projeto geométrico, interseções, e como eu falei, né, controles de tráfego, né, lombadas, colocação de radares, semáforos e outras medidas, né, necessárias. Um conceito interessante que a gente precisa até saber diferenciar, né, seria a diferença entre hora de pico e volume de pico, né? Ou seja, quando que é um, quando que é o outro, né? A hora de pico, né, é o intervalo de uma hora de maior movimento numa determinada via, em determinado dia, em determinado ponto dessa via, né? Ou seja, a hora de pico é quando eu faço a contagem dos veículos nessa hora. Então eu vou ter o volume de pico, né? O volume de pico é o registrado naquela hora, em uma hora, durante a hora de pico. Esses são conceitos que a gente precisa saber diferenciar, na verdade. Aí, na sequência, então, eu tenho o pico horário. O pico horário novamente, será a relação entre o volume de pico e o volume do dia de 24 horas. Então, eu preciso diferenciar a hora de pico do volume de pico. Quando que é um, quando que é o outro. A minha hora de pico, então, será um intervalo de uma hora de maior movimento numa determinada via, em um determinado dia, em determinado ponto dessa via. Então, aí a gente tem a hora de pico. É esse registro que a gente faz ali, que fica ali anotando a quantidade de veículos que vão passar por essa via. Diferentemente do volume de pico, né? O volume de pico seria o volume registrado em uma hora durante a hora de pico. Ou seja, eu faço a contagem desses veículos e faço esse registro e eu teria, então, o volume de pico. Aí, na sequência, então, a gente tem o conceito de pico horário. Pico horário seria a relação entre o volume do dia, entre o volume de pico e o volume do dia de 24 horas. Né? A hora de pico é o intervalo de uma hora de maior movimento. Então eu tenho o conceito de hora de pico e volume de pico. Eu preciso diferenciar esses dois conceitos que muita gente faz confusão entre eles. Né? Já a hora de pico, então, é o intervalo. O que é a OER? Né? É o intervalo de uma hora de maior movimento numa determinada via, em determinado ponto, em determinado dia, em determinado ponto dessa via. Então eu vou fazer essa medição. Aí vou ter a hora de pico. Diferentemente do volume de pico. Né? O volume de pico é aquele volume registrado em uma hora durante a hora de pico. Então eu faço a contagem. Né? Para eu ter esse volume de pico, eu faço a contagem dos veículos que trafegam dentro da hora de pico. Ok? Outro conceito que a gente precisa ter seria o do pico horário. O pico horário, então, é a relação entre o volume de pico e o volume do dia de 24 horas. Então, eu tenho a contagem, eu faço aquela contagem que eu fiz ali no volume de pico, e sabendo o volume em 24 horas, né, o volume que transita dos carros que transitam ali durante um dia inteiro, durante 24 horas, né, eu vou ter o conceito do pico horário. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos para os conceitos de velocidade. Né? Por que na engenharia de tráfego, né, eu preciso desse conceito de velocidade? Né? A gente sempre pensa em velocidade por quê? Né? Porque a gente sempre quer percorrer, né, a maior distância no menor tempo possível. Né? A gente quer se deslocar, não quer perder tempo, né, se deslocando. Né? Se eu preciso sair de um local até o outro, né,
por N motivos, né? Então eu quero percorrer essa distância no menor tempo possível, desde que, obviamente, né, com segurança e que seja de maneira confortável, né? Não quero pôr a minha vida em risco, né? Então aí a gente depende desse conceito de velocidade, né? Só que a velocidade ela depende, né? Ela depende de vários fatores ainda. Então ela vai depender aí do volume do tráfego que existe, vai depender do horário, vai depender inclusive onde que a via onde que essa via está inserida, né? Da área, né? Onde a gente sabe, né, que se eu vou percorrer uma rodovia, né? Quando essa rodovia chega num trecho urbano, a velocidade cai, né? Se eu vou percorrer uma rua, né? Se as condições da rua são desfavoráveis, a minha velocidade também tende a ser menor, né? E depende também do veículo, né, que eu estou utilizando. Se eu estou estou num ônibus, num caminhão, num carro, numa moto, numa bicicleta, isso tudo interfere na minha velocidade, né? Até mesmo as faixas da via, né? Mas como assim as faixas da via? Sim, se eu estou na faixa da esquerda, na faixa da direita, se eu tenho mais faixas de trânsito, de deslocamento, né? Cada faixa tem uma velocidade, as faixas mais externas, né, tendem a ser de menor velocidade, né, do que as faixas mais internas e mais à esquerda, né? Tudo isso interfere nos meus conceitos ou na minha ideia de velocidade, ok? Então, dentro ainda dessa conceito de velocidade, a gente tem velocidade de projeto, ou também chamada velocidade diretriz, né? Mas o que é essa velocidade de projeto, né? Ou velocidade diretriz, né? Como o próprio nome diz, né? É a velocidade que os engenheiros vão determinar ou vão calcular para que estabelecendo aquela via. A gente sabe que tem lá uma velocidade máxima de 110 km, mas quem que define? É a polícia? Não, é o projeto. O projeto geométrico, ele define essa velocidade, ele vai fazendo indicações da velocidade de projeto, né? Que os motoristas consigam trafegar, utilizar essa via dentro com total segurança e conforto, tá certo, pessoal? Aí a gente também precisa ter em mente, quanto maior a minha velocidade de projeto, né, maiores os custos de construção da via, né? Se eu tenho vias que admitem 110 km por hora de velocidade máxima, 120 em alguns locais, né, em alguns estados, eu sei que eu vou ter maior custo para construir, porque eu preciso alterar geometrias, né? Não posso ter curvas muito fechadas, né? Longos aclives e declives, né? Tudo isso impacta aí na minha velocidade de projeto, né? Na minha velocidade diretriz. Um outro conceito seria a velocidade média de projeto, que a gente chama de V-índice-MP. O que ela é? É a velocidade média ponderada, né, da velocidade de projeto dos diversos trechos da via. A gente sabe que uma via não tem aquela velocidade constante, né? A gente vai ter vários locais que a velocidade é reduzida, seja por uma curva, uma ponte, um trecho que é proibido executar ultrapassagens. Então, tudo isso vai impactar na minha velocidade média de projeto. Então, eu pego todas aquelas velocidades de projeto dos diversos trechos, né, da via e faço uma média ponderada. Aí eu vou ter a minha velocidade média de projeto. O outro conceito seria a velocidade instantânea ou velocidade pontual. Essa velocidade instantânea, velocidade pontual, como ali a imagem já dá o exemplo, né, é a velocidade do velocímetro do carro, né, a velocidade que que os radares utilizados pelos radares fotográficos, né, o radar de velocidade, né. Então, aquela velocidade naquele exato momento, né, o veículo passou por aquele ponto, ela tem a sua velocidade instantânea, velocidade pontual registrada. Nós temos a velocidade de operação, né? O que é a velocidade de operação? Velocidade de operação, então,
é a velocidade do 85º percentil. Mas o que é isso, né? O 85º percentil, né? É a velocidade abaixo da qual 85% dos veículos trafegam, né? Ou seja, se eu tenho a minha velocidade máxima da rodovia permitida em 80 km por hora, a gente sabe que a minha velocidade de operação, 85% dos veículos vão estar trafegando abaixo dessa minha velocidade máxima, digamos assim. Então eu sei que os veículos não vão todos estar trafegando a 80, a 100 km na velocidade, no limite. Eu sei que a minha velocidade do 80º percentil será a minha velocidade de operação. Ok, pessoal? Então ela se relaciona com a velocidade diretriz da via, né? Ela depende muito dos aclives, declives, radares, lombadas, trechos urbanos. Então, como a gente sabe que a rodovia não é uma reta infinita, né? Eu vou ter também, por isso eu vou ter a minha velocidade de operação. Além disso, eu tenho também a velocidade comercial, né, ou a velocidade global, né? Isso é muito utilizado pelas transportadoras, né? Por quê? Porque eu faço com a velocidade média global, né? Eu tenho a velocidade que é determinada pela extensão do trecho, no tempo de percurso, e esse tempo de percurso incluindo as paradas, paradas para alimentação, paradas em cabines de pedágio, ou por qualquer outra razão, né, eu consigo fazer essa velocidade comercial, né, ter essa velocidade comercial, essa medida que acaba sendo uma média global do meu deslocamento. Né. Agora, um conceito muito importante, né, dentro da nossa aula seria o conceito de densidade. Mas o que é o conceito de densidade? A gente já ouviu falar da rodovia, quando a rodovia é muito carregada, está muito cheia, está muito congestionada, né? Então a gente consegue fazer uma medida de densidade, né? Que nada mais é que o número de veículos que ocupam determinada extensão da via num dado instante, e é dado em veículos por quilômetro. Então, quando a gente vê aquele tráfego intenso, né, aquela rodovia congestionada, carregada, eu consigo fazer essa medida de densidade. Eu digo que existem 200 veículos por quilômetro, eu tenho essa medida da densidade. E vai depender diretamente do quê? Do espaçamento entre os veículos. Esse E minúsculo ali, então, é a distância medida entre dois veículos sucessivos que ocupam a mesma faixa e dado por essa relação direta, né, entre o intervalo, que a gente chama ali pela letra I, né, que é o tempo decorrido, ou transcorrido, entre a passagem de dois veículos sucessivos por um determinado ponto. Né. O espaçamento é dado por essa relação direta, né? A velocidade por esse intervalo entre os veículos. Né? E a gente faz esse espaçamento, né? A gente tem assim uma medida em vias. Como é que a gente faz essa medida em vias de maior fluxo, né? Maior trânsito, maior tráfego em rodovias, por exemplo? Né? Ela é melhor, a gente consegue representar ela melhor usando o fluxo ou o volume de veículos, né? Que nem agora apareceu essa equação ali, que eu tenho fluxo em veículos por hora, que é dado pela velocidade em quilômetros por hora, vezes a minha densidade em veículos por quilômetro. Aí a gente tem a seguinte informação, né? Se eu tivesse, então, se eu não tivesse limite de velocidade, né? E a minha densidade, então, se eu não houvesse um limite de velocidade e densidade, né, então o fluxo seria cada vez maior, né, porque é uma relação direta, né, então tendo velocidade sem controle e densidade também cada vez aumentando mais, eu teria um fluxo cada vez maior, não é mesmo? Só que a gente sabe que a velocidade é limitada, né, pela geometria da via, né, pela que a gente acabou de ver a nossa velocidade de projeto. Então, se eu aumentando a densidade, né,
Consequentemente, o meu fluxo tende ao quê? Tende a diminuir. Porque a minha velocidade também vai diminuir. E daí, nesse caso da densidade, no caso de uma densidade máxima, né, o espaçamento entre eles acaba sendo quase tendendo a zero, né? E uma outra consequência disso é que a minha velocidade também tende a zero. Ok, pessoal? Então, o fluxo acaba aumentando, né, a partir da densidade, de uma densidade nula, né, e atinge um ponto crítico, né? Aí, quando começa a cair, no instante que a densidade, o que acontece? Ela continua aumentando. E no caso, assim, da densidade máxima, a velocidade e o fluxo tendem a zero, ou seja, serão nulos. Ok, pessoal? Um outro conceito, né, que a gente entra agora é a variação anual de tráfego, né, também conhecida como variação mensal. A gente sabe que o fluxo de veículos aí, não é constante ao longo nas vias, né? Ele tende a ter variações, né, ao longo dos meses, né? Principalmente em períodos de férias escolares, durante feriados. Então a gente sabe que tem uma variação ao longo dos meses, né? Então, em vias urbanas, né, a gente percebe ainda, conforme a localização da rua, ruas comerciais tem um tráfego intenso, por exemplo, em datas comemorativas, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. E em áreas industriais, ao contrário, né, o volume tende a ser mais constante ao longo do ano todo, né, porque a gente tem aquele trânsito provocado pela indústria, né? Então, que não tem uma variação muito grande. A título de exemplo ali, eu coloquei esse gráfico, que ele mostra ali uma variação mensal de um trecho de uma rodovia que liga liga aqui Curitiba a Paranaguá, que é uma rodovia que liga ao litoral do estado, aqui do Paraná. Então, você percebe ali esse tracejado em azul, são os veículos ao longo dos meses. Então, os períodos de férias, ali de janeiro até o final de fevereiro, a gente vê um decréscimo em oposição ali com o final do ano, né? Novembro, dezembro, que começa a aumentar o volume diário de veículos, né? Enquanto que nos meses intermediários, ali de março a outubro, ele praticamente se mantém constante. Enquanto que o de caminhões, ele é menor no período de férias, acaba quase que constante até o final do ano, e daí diminui um pouco. E o tráfego de ônibus, né, acaba sendo constante, porque são as linhas de ônibus, né, que fazem o trânsito, que se deslocam, acaba sendo constantes ao longo do ano todo. Ok? E a variação semanal, como é que a gente mede a nossa variação semanal? Da mesma forma, né, ela acaba variando ao longo da semana, tem uma variação, o fluxo, dependendo do dia da semana, da estrada ou da via, ela não é constante, ela varia. Segunda-feira você tem um determinado fluxo, em detrimento do final de semana, que às vezes em determinada região é pequeno, outra região acaba sendo grande. Então, assim, para a gente ficar mais claro, essas três figuras a gente consegue diferenciar bastante, né? Nessa primeira, de novo, a gente tem aquela mesma estrada ali, com Curitiba-Paranaguá, como varia durante a semana, né? De domingo, no início da semana, tende a cair, de terça a quinta fica constante e acaba subindo no final de semana. Enquanto que o de caminhões é quase constante, diminuindo um pouco aos finais de semana, e o fluxo de ônibus acaba sendo constante ao longo da semana. Já nessa segunda figura, eu tenho uma rodovia de artéria principal, né, que ela liga duas cidades, e você percebe que nos finais de semana, para os três modais, né, tanto de ônibus, caminhão e automóveis,
ele tende a diminuir nos finais de semana e aumentando ao longo do início da semana até próximo do início do final de semana. E, por último, eu trago aqui esse exemplo da rodovia de maior movimento aqui no estado do Paraná, né, no mês de janeiro. Então, se a gente perceber ali, no final de semana, tende a cair de domingo a segunda, cai bastante, tem uma constante durante a semana e, novamente, a gente tem uma elevação nos finais de semana. Veja o volume é grande, porque é um período de férias, né, ali em janeiro. De caminhões também começa a subir durante o início da semana, se mantém constante e cai no final de semana, e os de ônibus constante ali ao longo de toda a semana. A gente consegue também fazer uma medição da variação diária. Essa variação diária também a gente sabe que o fluxo horário ele varia continuamente. A gente tem, normalmente, se a gente pegar, por exemplo, vias urbanas, a gente sabe que no intervalo ali das 7 da manhã às 7 da noite é o que ocorre maior volume aí de trânsito, né, de viagens diárias, chegando aí aproximadamente a 70% da variação horária acontece entre 7 da manhã e 7 da noite, ou seja, acaba variando também continuamente. E para exemplificar, né, a gente pode até mostrar esse novo gráfico, uma variação horária, como ao longo das horas, se a gente pega ali o início a madrugada e o início da manhã, como ele oscila, faz alguns picos em determinados horários e vai se aproximando da noite, tende a cair bastante. Novamente, uma outra demonstração, né, aí agora um deslocamento de uma área urbana ali que está como está mostrando no gráfico, entre 200 e 500 mil habitantes, novamente. Como tem esse pico, né, no horário ali das 6 às 8 da manhã, né, que é o horário que as pessoas estão saindo para ir trabalhar, né, e no final da tarde, né, ali entre 3 e 6 da tarde, como também tem um novo pico, justamente por conta essa variação, né? Esses gráficos mostram bem essa variação ao longo do dia, das horas do dia. Um outro conceito que é muito interessante muito importante dentro da variação horária seria o fator de hora pico. Como o tráfego, a gente sabe que ele oscila bastante durante as horas do dia, e durante a hora de pico, a gente sabe, naquele horário de pico também vai ter uma variação, que dentro de minutos, pode ser que tenha uma variação pequena, em outros ainda maior, mas assim, quando a gente pega num contexto todo, ele acaba se mantendo dentro de uma uniformidade, mas a gente consegue medir ter esse valor de fator hora pico, né? Que a gente faz por essa expressão, né? Que a gente pega esse V índice HP, né? Que é o volume da hora pico, e divide pelo esse V índice 15, que é o volume dos 15 minutos consecutivos de maior tráfego. A gente tem daí essa medida do fator hora pico. Ele vai ficar, em teoria, oscilando de 0,25 e 1. A gente fazendo essa conta, fazendo várias medições, né, vários cálculos, a gente vai chegar em valores próximos entre 25 e 1. Mas, geralmente, ele vai ter valores muito perto do 0,85, né? Ou seja, 30%, o volume dos 15 minutos corresponde a 30% do volume da hora de pico, né? Aí ainda se a gente pode perceber, né, que o 4 vezes o V15, na verdade nada mais do que é conhecido como taxa de fluxo, né, ou fluxo, né, que é o volume horário, né? Eu pego o volume dos 15 minutos de maior tráfego dentro da hora de pico, se eu multiplicando ele por 4, eu tenho o volume dado naquela hora, né, naquela hora de pico.
Tá certo, pessoal? Entramos então em conceito de oferta e demanda. São dois conceitos muito importantes para o nosso estudo, para esse tema de engenharia de tráfego rodoviário. Da análise da demanda, né, o que a gente precisa entender, né, o que nada mais é a análise da demanda? A demanda futura ela vai depender da minha demanda presente. Mas como assim? Porque com essa minha demanda presente, atual, eu consigo projetar o que eu vou ter de demanda no futuro, né? Porque ela vai indicar as relações de distribuição de recursos, população, atividade socioeconômica, tudo isso eu faço com essa análise da minha demanda, né? Minha demanda por transporte vem desse meu estudo, né? E ela também vai me dar subsídios, né? Dessa forma, né? Tendo toda essa indicação, né? Dos meus investimentos em transporte, né? O que vai ser necessário futuramente, né? Para mim alocar recursos em determinados meios de transporte ou em determinada infraestrutura para minha melhoria contínua dentro do meu serviço de transporte. E um outro conceito muito importante será a minha análise da oferta. A gente sabe que o transporte, diferentemente de um produto ou bem, né, eu não consigo, como um produto ou bem, a gente sabe que se eu pegar qualquer produto, eu consigo produzir ele e estocar. Eu produzo, por exemplo, um pacote de açúcar. Depois que eu embalo, eu consigo guardar ele. Eu deixo ele lá estocado. Agora, o que acontece com o transporte? Não. O transporte eu não tenho como estocar. Se eu faço a oferta desse transporte, ele tem que ser imediatamente utilizado. Se eu ofereço determinada quantidade de ônibus, determinada quantidade de táxis, de metrô, eu não consigo estocar, né? Eu não vou ter uma oferta guardada. Eu não usei 10 ônibus, hoje eu posso guardar, não existe. Se eu ofereci esses 10 ônibus, eu tenho que utilizá-los. Por isso, a minha oferta dos transportes, eu não tenho essa possibilidade de estocar. Então, o que acontece? Como eu não posso estocar, eu tenho que disponibilizar eles. Tenho que disponibilizar esse ônibus, esse metrô, linhas de táxi, ela tem que ser utilizada. E como é que eu faço isso? Então, eu tenho que ter uma boa infraestrutura, né? Eu tenho que ter veículos, eu tenho que ter regras operacionais, né? E como é que eu disponibilizo através da infraestrutura? Infraestrutura seriam, então, as nossas ruas, as nossas vias, as interseções de vias, pontes, tudo aquilo que eu dê condições para que o transporte flua, né? Para que o transporte opere, funcione, né? Essa parte da infraestrutura é a parte que vai demandar os maiores recursos, né? E se eu tiver que fazer qualquer intervenção qualquer alteração, vai demandar tempo, né? Eu não consigo construir uma ponte de um dia para o outro, eu não consigo abrir uma rua de um dia para o outro, pavimentar uma rodovia ou duplicar uma rodovia. Isso depende de muito recurso e de bastante tempo. Então, qualquer mudança na infraestrutura ela precisa ser planejada para o médio e longo prazo, né? E deve ser considerada fixa, né? Se eu vou fazer uma mudança, eu vou criar uma ponte, eu tenho que ter certeza daquilo, porque eu estou investindo bastante, né? Eu vou disponibilizar de muito recurso para a construção daquela ponte, né? A questão dos veículos, né, é a quantidade de ônibus, de táxi, de metrô, né, que eu vou oferecer, né, em função do número de passageiros em determinado horário. Então, essa disponibilidade de veículos
está dentro da minha análise da oferta. E as regras operacionais, né, seriam as leis de trânsito, os órgãos do judiciário, a regulamentação do setor de transportes, né, tudo isso se enquadra dentro das nossas regras operacionais. Ok, pessoal? Então, resumindo a nossa aula de hoje. Passamos, então, por uns conceitos de transporte. Né? Transporte nada mais é do que o deslocamento de pessoas, objetos de um local ao outro por determinado trajeto com emprego de tempo e recursos. Passamos pelo conceito de engenharia de tráfego. Né? Engenharia de tráfego contribui para que esse transporte, que a gente acabou de ver o conceito, seja executado de maneira sustentável e includente. E estudamos os problemas relacionados ao planejamento, operação e controle de tráfego. Ok, pessoal? Excelente. Você entendeu como a engenharia de tráfego rodoviário contribui para o deslocamento que seja realizado de maneira sustentável e socialmente includente? E a importância de como ela, a engenharia de tráfego, analisa e trata dos problemas relacionados ao planejamento, operação e controle de tráfego? Minha expectativa é que essa aula auxilie muito nos seus estudos. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum ponto, volte à videoaula e assista novamente. Lembre-se ainda de consultar os demais materiais da sua plataforma de ensino, como o e-book dessa aula e a sugestão de leitura. É importante que você leia o material com muita atenção, complemente com a bibliografia sugerida e responda o questionário. Desejo sucesso na sua jornada de estudos, obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima.